Olá, sejam todos bem-vindos. Começando mais uma live sobre temas da parentalidade, a oitava live dessa série, com diversos temas aí no universo infantil e do adolescente, para que você, psicólogo, possa ter mais recursos, mais ferramentas para melhor orientar aos pais, né? Esse trabalho, a cada dia que passa eu vejo a importância desse trabalho de orientação aos pais, não só o atendimento ali à criança, ao adolescente, mas esse acolhimento ao pai, à mãe, à família, ele se mostra cada vez mais importante para que a gente possa fazer um trabalho efetivo, um trabalho de reconstrução, de conexão dessa família, né? Eu percebo aí, isso eu sempre falo nas aulas do curso e os psicólogos aí do Encorajando Pais já sabem, né? Que quando a gente trabalha com os pais, quando os pais mudam o comportamento, os filhos também mudam o seu mau comportamento ali, né? Então, os filhos, pais encorajados, criam filhos encorajados, né? Filhos desencorajados apresentam mau comportamento e pais desencorajados não conseguem ser efetivos ali em suas práticas parentais, né, para educar esses filhos para a vida. Me falem se vocês estão me ouvindo bem, se o som está ok para vocês, aqui está no máximo já. E o tema de hoje é um tema muito importante, né, que os pais, quem atende aí adolescentes, foi um tema que foi sugerido pelos psicólogos que estão lá no grupo do Encorajando Pais, no grupo do Telegram e nos grupos do WhatsApp, e foram sugeridos aí, que eu acho que é um tema que está cada vez mais comum, principalmente para quem atende adolescentes, que é a questão da automutilação e do suicídio, né, da depressão ali, do suicídio na adolescência. Então, infelizmente, esse é o número de adolescentes que se automutilam ou que cometem suicídios ou têm uma ideação suicida está cada vez maior, né? E por não saberem como lidar com essa situação, muitos pais tendem a considerar esse comportamento dos filhos como sendo uma bobagem, frescura, tá fazendo corpo mole, de porcelana, não sabem lidar ali com as frustrações. Então, muitas vezes esses pais tendem a invalidar, né, a diminuir ali essa importância do trabalho, né, do que os filhos, do que os adolescentes estão sentindo. Deixa eu ver aqui se vocês estão falando que o som está muito baixo. Aqui está no último. Veja se vocês conseguem aumentar aí o volume no aparelho de vocês, que às vezes pode ser isso também, tá? Eu vou ver se eu falo um pouquinho mais alto. Às vezes ajuda. Veja se melhorou. Olá, Suislene, Denivalda. Sejam todos muito bem-vindos. Para a gente começar esse bate-papo, então, sobre automutilação e suicídio na adolescência. Como que a gente pode orientar os pais? Olá, Priscila, consultoria para psicólogos. Seja bem-vinda. Algumas pessoas a gente já vai reconhecendo, né? Olha, já até lembrei seu nome, hein, Priscila? Boa noite, Ana Lago. A oitava live aqui, né? Nosso oitavo encontro, então a gente já vai conhecendo as pessoas, é muito bacana essa participação de vocês, né? Então, a gente recebe aí no consultório muitos pais que tendem... Oi, Rosinir, que bom ver você aqui.
muitos pais que tendem a menosprezar ou a não dar a devida importância para essa demanda dos filhos, né? De quando o filho está ali se automutilando ou essa ideação suicida, ou que tem alguns comportamentos ali mais graves, os pais acham que é para chamar atenção ou que é frescura, que o filho está fazendo isso só porque os amigos estão fazendo também, né? E aí a gente recebe esses adolescentes no consultório. Já recebi vários jovens que estavam vivendo essa situação e que os pais chegavam com esse discurso, né, de olhar para isso como algo sendo uma frescura do filho e não como um pedido de ajuda realmente, né? E aí muitas vezes esses adolescentes eles ouvem dos pais frases do tipo: você não tem motivo para ficar triste, eu não sei, eu faço de tudo por você, eu faço tudo que você quer, dou tudo que você quer e você ainda fica aí com frescura, fica se cortando, isso é falta do que fazer, você não dá valor para aquilo que você tem, né? Então são frases que muitas vezes esses adolescentes usam, ouvem dos pais e que acaba não ajudando em nada, né? Os pais muitas vezes falam isso para os filhos com o intuito de querer motivá-los, querer mudar ali, que eles mudem essa situação, mas isso não é efetivo, né? Não ajuda em nada. Então, enquanto psicólogos, nós precisamos encorajar esses pais para que eles compreendam o que pode estar por trás desse comportamento dos filhos, para que eles então possam oferecer uma ajuda efetiva, né? Então é um trabalho aí muito importante que nós psicólogos podemos fazer de psicoeducar os pais, né? Para que eles entendam que não é uma frescura, que isso é um pedido de ajuda, que é algo muito sério, né? Eu acho que é um problema de saúde pública aí, né? Que a gente precisa muito falar sobre isso e para ajudar esses adolescentes que estão em sofrimento, né? E existem muitas razões que levam um adolescente então a se autoagredir, né? Algumas razões que eu já ouvi de adolescentes. Tinha uma adolescente que ela, de 14, 15 anos, ela fazia cortes no braço com a lâmina do apontador, né? E aí o que ela dizia para mim era que era uma forma dela amenizar aquela dor, a dor emocional que ela estava sentindo, né? Então, ao fazer esses cortes e sentir uma dor física, aquilo amenizava a dor emocional que ela sentia. Então, essa é uma das razões, né? Mas muitas vezes esses adolescentes também se automutilam, têm ali algum comportamento de autoagressão para se punir, né? Porque eles se culpam, se julgam, se acham inadequados muitas vezes, né? Então, se não tem um bom desempenho ali com os amigos, por exemplo, e aí ficam se martirizando, se culpando, então usam essa autoagressão física como uma forma deles se punirem pelo comportamento deles, causam essa dor física, então, como uma forma de ter algum sentimento, né? Muitos relatam que preferem sentir dor do que não sentir nada, né? E isso é muito... quem está de fora, quem não entende a situação, pode parecer nossa, que besteira, né? Que loucura isso, mas é muito significativo para esse adolescente, né? Que está ali numa sensação de dormência, né? De apatia. Então, essa dor física que eles causam pode vir como uma forma deles sentirem algo, né? Ou até mesmo deles sentirem que tenha a sensação de controle sobre alguma coisa, né? Porque eles conseguem ali ter esse controle da dor que eles querem sentir. Ou até mesmo eles usam essa automutilação porque eles preferem sofrer por uma dor que eles estão causando do que pela decepção ou pela mágoa
que um amigo ou um pai, uma mãe, né, um familiar causou. Então essas são algumas das razões que levam os adolescentes a terem aí esse comportamento de automutilação, né? E muitos adolescentes, então, a gente vê o quanto eles estão desencorajados, o quanto eles se sentem sem perspectiva. A adolescência é uma fase de muita intensidade, né? Eles ainda não têm todas as habilidades cognitivas desenvolvidas, então eles são muito intensos em suas emoções. Eles, quando eles perdem, então, essa autoconfiança, achando que não tem mais o controle da sua vida, eles passam a acreditar muitas vezes que o suicídio é a única opção, né? Então muitos acabam escolhendo uma solução permanente, né, a morte, para enfrentar um problema temporário, né? Então aquelas situações, algo que a gente precisa muito conversar com esses pais, para que eles mudem essa atitude de julgadores, de críticos, né? Porque muitos pais, quando descobrem que os filhos estão se mutilando, muitos pais usam os sermões, as críticas, deixam de castigo, batem, né, nos filhos, com o intuito de que ele aprenda a agir diferente, né? Mas isso causa ainda mais desencorajamento e fica nesse ciclo, então, de depressão, de problemas, onde o adolescente vai se afundando ali cada vez mais até ele chegar num nível de total desencorajamento e de achar que então a única solução para os problemas dele daquele momento, né, aquele problema com os pais, o problema com os amigos, o problema na escola, um problema que é temporário, acaba sendo enfrentado então com uma solução que eles identificam que é uma solução permanente ali, porque a morte não tem volta, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente olhar isso para os pais acolherem esse filho de uma forma mais encorajadora, para que eles encontrem alternativas que são mais efetivas e respeitosas para lidar com esses problemas da fase da adolescência, né? Então é importante que esses pais compreendam ali, façam esse exercício de compreender o que os filhos estão pensando, sentindo e decidindo perante os desafios da vida, né? Por isso que eu acho que é tão importante o que a gente falou na live de ontem, a comunicação, né? Deles aprenderem a se comunicar de uma forma que traga essa conexão, sem julgamento, sem críticas, né? Porque a gente precisa conquistar esses adolescentes, conquistar essa confiança, para que eles saibam que tem esse acesso livre e que os pais estão ali incondicionalmente, né? Independente da situação, né? Então a gente vai desenvolvendo essas habilidades dos pais para que eles possam acolher melhor os seus filhos, né? E aí é importante, então, que a gente possa orientar esses pais para que eles levem os filhos a sério, né? Se o filho está se queixando, eu vou falar aqui alguns sinais que os pais precisam ficar atentos, né, com relação ao comportamento dos filhos, que podem indicar uma ideação suicida, um comportamento de automutilação. Então é importante que a gente fale para esses pais, para eles levarem os filhos a sério, né? Que brigas, castigos, sermões, lição de moral só vão intensificar esse problema e gerar mais desencorajamento. Então eles precisam realmente se conectar, entender. Eu já atendi, já chegou vários casos assim para mim no consultório, que a primeira sessão geralmente eu faço nesses casos, né, dos adolescentes, geralmente eu fazia, o adolescente entrava, falava um pouco, depois eu chamava o pai ou a mãe para fazer esse contrato, né, para explicar como que era o acompanhamento. E aí eu perguntava para o adolescente se ele queria permanecer na sala ou se ele queria aguardar na recepção.
E muitas vezes, quando esse adolescente decidia ficar ali na sala, e aí nessa conversa a gente percebia no discurso do pai e da mãe o quanto eles não levavam a sério aquilo que os filhos estavam dizendo, colocava ali como sendo essa frescura, né? Tudo isso que eu já falei lá no começo. Então isso é muito importante que a gente possa psicoeducar os pais, falar desse problema real que existe e que precisa ser cuidado, acolhido e olhado de uma outra forma, né? Então, falar sobre suicídio, morte, né? Até os pais usarem mesmo essas palavras na comunicação com os filhos é importante para que esses adolescentes percebam que eles não estão sozinhos, né? E que tem sempre um amanhã. Acho que os pais, é papel dos pais levarem essa esperança para o filho, né? De mostrar, porque, como eu falei, na adolescência eles são muito intensos, né? Eles vivem hoje como se não houvesse amanhã. E isso faz parte desse período da adolescência. Então, são os pais que precisam dar esse acolhimento e ajudar esses filhos a compreenderem que não tem mal que não se cure, né? Para que esses pais consigam, então, levar essa esperança e pensar junto com os filhos em algumas possibilidades, né? Muitos pais têm medo de falar sobre esses assuntos com os filhos, né? E esse medo acaba gerando, então, esse distanciamento, essa desconexão. Eu falei um pouco ontem sobre a comunicação, né? O quanto muitas vezes os pais vão buscando ali pela beirada, vão stalkeando os filhos, vão buscando outras informações porque eles têm medo de ter esse diálogo, né? De falar, filho, você está se cortando? Filho, você já pensou alguma vez em suicídio? Como que é isso, né? Para você? Vamos falar sobre isso. Tem a série, uma das séries lá no Netflix, né? 13 Reasons Why, que é bem bacana, assim, embora tenha sido muito polêmica, mas eu acho que ela traz um assunto que é muito importante de ser falado, né? Porque é um tema aí que existe, que é real, né? Então, o que os adolescentes precisam dos adultos é desse encorajamento, né? Dessa coragem, dessa confiança e de habilidades para que eles possam lidar com os altos e baixos da vida. Então, o papel dos pais é encorajar esses filhos também, né? E aí eu separei aqui para vocês alguns sinais de alerta para que a gente possa conversar com esses pais, e eu sei que tem muitos pais que estão acompanhando essas lives também, então são sinais de alerta, assim, que a gente pode talvez usar ali para identificar se o filho, se aquele adolescente está com algum comportamento de automutilação ou de pensamentos suicidas, né? Então, geralmente, os adolescentes, pelo menos os que eu atendia, eles, quando se automutilavam, eles faziam os cortes, né, nos braços, na perna ou na barriga, assim, né? Então, eles tendem a esconder essa parte do corpo. Então, dos maiores, um dos indícios, né, que podem indicar aí um comportamento de automutilação é aquele adolescente que vive com blusa, calça, pode estar 40 graus lá fora, pode estar o calor que for e o adolescente está ali com roupas de frio, né? Que eles fazem na parte interna da coxa, verdade, Tayana. Eles fazem, usam para esconder, né, essas marcas que eles acabam fazendo ali no corpo. Então, esse é um dos indícios. Se o adolescente tá o frio que for, o calor que for, né? E ele tá ali só com blusas, não deixa, ele não mostra essas partes do corpo, né? As pernas, os braços. É importante que esses pais liguem o radar, né? Para entender. Não significa que, porque o filho só usa blusa, que ele está se cortando. Não é isso, não é determinante, mas é um sinal de alerta ali
para os pais ficarem mais atentos também. Um outro sinal pode ser o de desinteresse pelas atividades que antes eram prazerosas. Então, aquele sempre gostou de fazer alguma atividade física, participar de algum grupo e de repente demonstra esse desinteresse, até uma apatia, né, pelas coisas que antes ele fazia normalmente. Isso pode também indicar, né, tem que ligar o radarzinho ali para esses filhos, para esses adolescentes. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês antes de seguir com as outras dicas de sinais de alerta. Acho que tem. Deixa eu procurar aqui. A Tayana perguntou, né, como falar sobre isso com os próprios adolescentes, como conversar com eles sobre o desencorajamento à automutilação. Tenho a impressão de que falar sobre isso com eles pode estimular e não evitar. Isso é algo que a gente tem medo mesmo, né? A gente acha que falar sobre um assunto vai estimular a fazer aquilo, né? Mas na verdade não. Isso eles já sabem, porque eles conversam sobre isso. Tinha uma adolescente que eu atendia que ela tinha um grupo no WhatsApp com as amigas, onde ela começou a se automutilar depois de um tempo de ouvir as amigas fazendo isso, né? Então, numa situação em que ela estava muito desencorajada, ela via que as amigas faziam isso e nesse grupo do WhatsApp elas conversavam, postavam fotos sobre aquilo. E aí ela começou também com esse comportamento. E falar sobre isso com eles é muito importante, né? Ela trouxe tudo isso, ela chegou para mim no consultório depois, né, que ela já havia começado a se cortar, mas falar sobre isso com eles é muito importante, porque é essa informação, né, de entender ali, tentar compreender. A gente entende que todo o comportamento, e eu acho que eu falei isso na live de ontem, é aquela pontinha do iceberg, né? A gente tem que entender o que está por trás daquilo. Eu trouxe aqui hoje algumas razões para que levam os adolescentes, que são mais comuns, mas é a dor de cada um, é entender o que está por trás ali. Então, não é porque eu vou falar sobre o assunto que eu vou estimular o adolescente sobre aquilo, porque ele já sabe que isso existe, eles já conversam sobre isso. Então, eles conversarem sobre isso com um profissional, com um pai, com a mãe, que são pessoas que estão mais preparadas para ajudá-los a encontrar outras soluções para lidar com aqueles sentimentos, né, com aqueles desafios que eles estão enfrentando. A Lê falou que está com um caso onde os pais falam que é frescura. Isso realmente acontece muito, infelizmente, a gente precisa trabalhar essa psicoeducação com os pais, né? Me falem se o som melhorou, que eu vi aqui que vocês colocaram que estava um pouco baixo. Um aluno usa blusa de manga longa por baixo da farda. Precisa identificar o que está acontecendo, né? Beliscando também, Swislene é um comportamento muito comum, né? Tayana, os casacos na maioria das vezes são usados por eles para esconder algo ou insatisfação com o próprio corpo, muito comum nessa fase, sim. A Maíra, é importante os pais entenderem quais os grupos virtuais o filho participa, né? Sim. Eles têm medo, isso mesmo, Etienne, de serem julgados pelos pais e repreendidos, exatamente, né? Porque isso infelizmente acontece, né? Eles vão falar, ou o pai descobre, né? Vai lá e tira a blusa e pega ali porque tem uma desconfiança e vem uma repreensão. E a gente sabe que os castigos, a repreensão, as punições, elas geram
esse distanciamento, elas convidam a manipulação, convidam a revolta, né? Ou por não se sentirem então compreendidos e acolhidos, eles acabam escondendo isso dos pais e vão fazer isso, vão continuar fazendo, só que de forma escondida, né? Por isso que é tão importante essa psicoeducação com os pais, né? Pais em Ação, a automutilação diz de uma dor emocional que precisa ser sentida no corpo. Essa é uma das razões, né? A Cris falou que perdeu os motivos no comecinho, depois você pode assistir a reprise lá no YouTube, tá? Que eu trouxe aí algumas das razões que levam isso, né? Mas essa dor física, para amenizar a dor emocional, é uma forma de se punir, né? Tudo isso podem ser razões que levam a essa automutilação, né? Um outro sinal, né, de que os filhos podem estar passando por problemas que levam aí a essa automutilação e a ideação suicida é o abuso de drogas, de álcool, né? Então a gente sabe, infelizmente, que tem muitos adolescentes que têm acesso aí a bebidas, às drogas, né? E que isso acaba naquele momento, né, da deprê ali, da droga, daquele momento em que eles estão alterados, eles acabam também praticando aí comportamentos de autoagressão, né? A agressividade, né, esses adolescentes que ficam, começam a ficar mais agressivos, mais reativos, tudo que os pais dizem, eles rebatem, ou eles, né, brigam ali, brigam com os amigos, brigam com a família. Essa agressividade também pode ser um indício ali de que algo não está bem, que algo não está legal com esses adolescentes e que pode levar aí a essa automutilação. Isso é algo que eles conversam muito entre eles, né? É muito comum. Eu lembro quando eu me formei em 2011 e que eu atendia numa clínica por convênios, e eu recebia alguns adolescentes, né, que praticavam essa automutilação e tentavam suicídio, mas não era muito falado. Hoje isso é muito mais intenso, né? Hoje até com WhatsApp, com grupos de Facebook e tudo mais, isso traz, eles se unem para falar e para praticar isso em coletivo, né? Então, isso é muito importante. E aí eles têm um outro sinal é esse isolamento social, né? Então, aquela típica imagem que muitos adolescentes, né, que muitos veem quando falam da adolescência, né? Aquele adolescente trancado no quarto, com fone de ouvido, calça, né? Blusa, calça, aquela cores escuras, né, na roupa e aquela apatia, assim. Esse isolamento, esse distanciamento social também pode ser um indício de que, né, as coisas não estão bem e ele quer se isolar ali. Muitos apresentam alteração no sono, então trocam o dia pela noite, né? Essa adolescente que eu atendia, ela ficava a noite acordada, porque era quando a casa toda estava dormindo e é quando ela se reunia ali com as amigas online para falar sobre essas dores e praticar e fazer a automutilação, né? Então cortar ali, geralmente ela cortava aqui o braço e depois ela usava um monte de pulseiras assim, na tentativa de esconder também, né? Então, alteração, daí ela passava o dia dormindo, porque, né, passava a noite em claro. Às vezes, mudanças nos hábitos alimentares, isso também pode acontecer, até como uma forma de punição, né? Então, essa punição, ela pode ser tanto provocando dor física ali, através de cortes, de beliscão,
mas também através de uma privação de alimento, então ficam sem comer ou comem muito e aí depois provocam um vômito, né? Tudo isso também são comportamentos ali de autoagressão, né? Que a gente não tende a levar tanto em conta, né? Mas que também é algo que deve ser ligado ali o sinal de alerta, né? Para esses pais buscarem ajuda. Alguns adolescentes também apresentam falta de higiene, né? São aqueles que não querem, né, tomar banho todos os dias, que acabam ficando ali com a mesma roupa todos os dias, então são todos comportamentos que a gente percebe o quanto eles estão desencorajados, né? Essa queda no rendimento escolar, ou reclamam de tédio, né, com muita frequência, não tem nada para fazer, essa vida não é sem graça, né? Tá ali reclamando com muito tédio e essa desmotivação, né? Não se sentem motivados para fazer as atividades do dia a dia, né? E aí, como eu falei anteriormente, os adolescentes, eles vivem de uma maneira muito intensa. Então, para eles é o hoje, o agora, né? Isso é muito muito vívido para eles, né? Então, eles vivem isso de forma muito intensa. E aí é importante também, e isso acontece também perante os erros, né? Então, quando ele comete um erro, quando ele tem algum comportamento e briga com algum amigo, quando ele termina um namoro, quando acontece, né, alguma coisa ali que saiu, que não era o esperado, eles também têm essa intensidade, né? Então, fala que é muito dramático, né? Então, esse drama, mas é porque eles vivem, né? É um turbilhão ali de hormônios, de alterações, de transformações na vida deles, então eles vivem tudo isso de uma forma muito intensa mesmo. E é importante que a gente fale com os pais para encarar os erros como oportunidades de aprendizado, né? Quando os pais conseguem, e isso eu acho lindo na disciplina positiva, eu venho aprendendo muito sobre olhar esses erros como uma oportunidade de aprendizado e não como um motivo para a gente sentir vergonha, se achar um fracassado ou achar que é o fim do mundo, né? Então, quando os pais conseguem também ter essa cultura em casa de acolherem ali esses erros dos filhos, pensarem juntos em soluções, em o que pode ser feito a respeito, isso também passa a ser muito útil nesses momentos em que o adolescente acha que é o fim do mundo, em que, né, nada vai dar certo, e aí eles que pode levar ao desencorajamento e ao suicídio, né? Então, muitos adolescentes, eles não se sentem amados pelos seus pais, a gente já falou isso ontem também sobre a comunicação, né? O quanto essa comunicação precisa ser melhorada aí em muitas famílias, e por não se sentirem pertencentes, eles acabam se desencorajando e perdendo o sentido da vida, né? Quantas vezes, quando a gente fala assim, ele está fazendo isso só para chamar a atenção, às vezes mas foi uma forma equivocada que ele encontrou para ter essa atenção dos pais, né? E aí é esse trabalho que a gente faz com os pais, que a gente faz com o adolescente, para que ele entenda que existem outros comportamentos que ele pode ter, que são mais respeitosos com ele mesmo e com os pais, para ter essa atenção, né? E a gente faz esse processo de conectar esses pais com os filhos para encorajá-los aí nessa relação, né? E aí as reuniões de família, acho que eu falei também um pouquinho sobre elas ontem, mas as reuniões de família, elas são excelentes justamente porque elas proporcionam esses diálogos e esses encontros frequentes, ensinando os filhos a focarem nas soluções dos seus problemas, né? E a pensarem em alternativas. Então é muito lindo quando
esses pais conseguem se conectar com os filhos e a reservar um momento ali na semana para conversarem sobre esses conflitos, sem julgamento, sem críticas, sem humilhação, mas que eles consigam conversar pensando em soluções, né? Essa adolescente que eu comentei, né, que fazia esses cortes no braço, a gente fez um trabalho muito bacana, assim. Até recentemente eu atendi novamente, que ela teve ela estava com uma questão com a mãe, mas o quanto ela conseguiu se abrir, né? O quanto essa mãe conseguiu se abrir para ela e elas conversarem sobre essas questões, os seus sentimentos, né? Ontem eu falei também sobre isso, sobre os pais ensinarem os filhos esse vocabulário emocional. Então, conversarem sobre isso, terem esse tempo juntos, né, para entender um pouquinho o mundo do outro, né, porque muitas vezes os adolescentes, com toda a lógica, né, e o entendimento de um adolescente que ainda está aprendendo sobre a vida, ele tem ali as suas percepções sobre como se sentir aceito, amado, ele toma algumas decisões. Então, às vezes, um conflito entre o pai e a mãe, ele acaba entendendo como sendo algo relacionado a ele, e aí ele se culpa pela situação, e aí ele se culpando pela situação, ele sofre com aquilo, e para amenizar esse sofrimento, ele tem um comportamento de se mutilar ou coisas assim, ou ele acha, né, os pais se separando, e aí esse adolescente acha que então é o fim do mundo, então que a vida perdeu sentido para ele, ou às vezes um namoro que acabou, e aí já é o fim do mundo também, então ele vai para esse desencorajamento e tem esses comportamentos. Então é sempre ajudar os adolescentes a desenvolverem essas habilidades de vida, né, a enfrentarem, a aprenderem habilidades para lidar com esses desafios da vida, porque eles estão se preparando, né, eles ainda estão aprendendo sobre como lidar com essas frustrações, sobre como desenvolver resiliência, e as reuniões de família então são muito importantes, elas agregam muito nesse sentido, né? E aí é muito importante que a gente possa acolher esses pais, né? Porque muitas vezes os pais não buscam ajuda justamente por eles se sentirem também incompetentes, acharem que eles não souberam, se sentirem culpados pelo comportamento do filho. E não significa que é porque o filho está se automutilando ou pensando em suicídio que é alguma questão relacionada à parentalidade, né? A forma ali dos pais. Às vezes são outras questões, outras áreas da vida que podem estar desencorajando esse adolescente. Então, a gente não julgar esses pais, né? Mas acolhê-los para que eles não se sintam culpados, então, pelo problema do filho, mas que eles busquem essa ajuda para lidar com as questões, né? E em casa, né, aqui a mãe em 3 perguntou que estratégias podem usar em casa para ajudá-los, né? Acho que é essa conversa, se você identifica, né, que o seu filho apresenta alguns desses sinais, né, que eu trouxe aqui, de alerta, né, de entender, se você desconfia de algo, é sentar e ter uma conversa. Filho, eu estou aqui para te ajudar, eu estou preocupada porque eu percebi que você está diferente, que seu comportamento mudou e eu quero poder te ajudar a lidar com isso. Vamos buscar ajuda. Se você não se sentir confortável em falar sobre isso comigo, vamos buscar uma ajuda profissional, uma orientação, vamos buscar respaldo ali para que a gente possa lidar com essa situação de uma melhor forma. Ou se só sentar e ouvir, né? Eu acho que a live que eu trouxe ontem vale muito a pena, quem não assistiu, a reprise está disponível lá no YouTube, porque
vale muito a pena, assim, que é essa comunicação, né? Ontem eu falei sobre isso, como manter esse diálogo, como ter essa comunicação efetiva. Então, eu acho que quando a gente identifica isso dentro de casa, a gente precisa partir para essa comunicação efetiva, esse acolhimento, para ele saber que ele não vai ser julgado pelo comportamento dele, né? Mas que você está ali para dar essa ajuda, né? E se a causa da tentativa for por causa dos conflitos dos pais, essa é uma questão que a gente também, por isso que é tão importante esse acolhimento dos pais também, né? Eu vejo isso como fundamental para que esses pais possam receber essa orientação, esse acolhimento, e terem essa clareza, porque muitos pais não têm essa clareza do quanto o conflito dele, o quanto a postura dele afeta a criança, né, o filho ali. Então, essa psicoeducação, né, olha, você percebe que esse seu comportamento gera tal comportamento no seu filho, como que a gente pode resolver essa situação? E aí ter essas sessões ali de orientação, né? A Geisa falou que muitos pais, quando descobrem, ficam desesperados e também precisam de ajuda e orientação. Sim, muito. E aí a gente dar esse acolhimento a eles é muito importante, né? As crianças que fizeram coaching e que eu tive contato falavam que faziam isso por conta dos pais que não davam atenção. Sim. Eu já atendi algumas adolescentes, na época elas tinham 12, acho que uma tinha 12 para 13 e a outra uns 16, e elas não tinham contato com o pai, então elas tinham essa ferida ali de se sentirem rejeitadas pela figura paterna, né? E elas acabaram, né, recorrendo a essa dor física também para amenizar esse sofrimento emocional, né? E é a gente trabalhar para elas buscarem formas mais efetivas, né, mais respeitosas com elas para lidarem com esse sentimento, né? Não é amenizar a dor, porque esse sofrimento, essa dor é legítima, né? Então a gente precisa acolher esse sentimento, que todo sentimento é legítimo e nem todo comportamento é adequado. Então é acolher o sentimento, validar aquele sentimento e buscar outros comportamentos ali que sejam mais eficazes, mais respeitosos e úteis aí em longo prazo, né? E é isso, acho que esse é um tema que a gente precisa explorar muito, né, com os pais, falar sobre isso. Acho que nós psicólogos temos um papel muito importante até de compartilhar mais sobre isso, essas informações para ajudar psicoeducando esses pais, compartilhando essas informações, esses sinais para que isso chegue e a gente consiga ajudar ainda mais famílias, mais adolescentes, né? Então esse eu acho que é um tema fundamental aí, que infelizmente existe e que precisa ser falado, né? Cada vez mais precisamos falar sobre isso. Espero que tenham gostado da live de hoje, que é um aquecimento aí para a nossa jornada da parentalidade encorajadora, que acontecerá nos dias 27 a 30 de julho. Quem não se inscreveu ainda, é só acessar o link jornada.encorajandopais.com.br. O link está aqui no meu perfil. Se você está chegando aqui hoje, eu te convido a assistir as lives que eu fiz. Essa é a 8ª live dessa série de aquecimentos para a nossa jornada. Todas estão disponíveis no canal do YouTube, Aline Cestaroli. E vocês também conseguem, os psicólogos que querem ter acesso aos PDFs de todo o material de apoio aqui da live, você consegue encontrar todos lá no grupo do Telegram. Ao se inscrever na jornada, você tem a opção lá de entrar no grupo do Telegram
E aí lá você tem acesso a todo esse conteúdo também, tá? Então é isso, gratidão pela presença, pela participação de vocês, né? Todos esses comentários, essas informações enriquecem ainda mais, né, esse nosso encontro aqui. E amanhã a gente volta com mais uma live às 18 horas com o tema aí da adolescência também. Um beijo, boa noite, até amanhã.